Vamos para a nossa mensagem. Quem encontrou aí? Zacarias 3? Diga amém, Jesus. Quem não encontrou, diga misericórdia, obreiro. Misericórdia, o obreiro vai ter de você e vai te ajudar. Aqui fala sobre a restauração do sumo sacerdote Josué, que era mais do que somente a vida dele, ele representava também a nação judaica. Nós vamos ver isso por detalhes ali dentro desse estudo, desse ensinamento que Deus quer nos trazer hoje. E hoje nós estamos nesse propósito da segunda chance, e essa palavra que Deus vem falando ao meu coração. Eu já falei aqui para você também no domingo, já falei na segunda, eu acho que na sexta-feira, enfim, foram acho que 3 vezes essa semana, sobre Neemias. Quem acompanhou alguma dessas mensagens, que tem a ver também com esse período de restauração de Jerusalém. E aqui o sumo sacerdote Josué, ele fez parte da primeira etapa, dessa restauração, que Deus começou a trazer sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, depois ali de mais ou menos, ou talvez até um pouco mais, 70 anos de cativeiro. E a gente já viu que esse cativeiro veio sobre os judeus por causa da rebeldia, porque não quiseram ouvir a Deus, fecharam seus corações e foram ali destruídos, A Babilônia entrou, destruiu tudo, levou a maior parte do povo ali cativo. Eles foram espalhados entre as nações e já estavam sofrendo aquela vergonha por não ser mais uma nação. E muitas vezes eles enfrentaram aquele conflito, a dúvida, a culpa, por causa da situação que eles estavam vivendo, porque eles se afastaram de Deus, e muitas vezes eles achavam que estavam até cortados diante da face do Senhor. Ou seja, será que nós vamos voltar novamente a Jerusalém? Será que nós um dia vamos voltar a ser uma nação? Vamos voltar a ter essa alegria, da comunhão com Deus, de ver o templo restaurado? Mas Deus tirou eles das suas sepulturas, Deus tirou eles do seu cativeiro. Você sabe que toda vez que a gente desobedece a palavra, deixa de cumprir a vontade de Deus, a gente está ali realmente indo para um caminho de grande sofrimento. Foi os judeus que permitiram aquele sofrimento na vida deles, porque Deus tentou de todas as formas evitar, trazer o seu povo de volta à palavra, à comunhão, mas eles não quiseram dar ouvidos. Quantas vezes Deus nos alerta, Deus chama a nossa atenção para nós não cairmos, mas a dureza do coração, a rebeldia do homem faz ele sofrer. As nossas escolhas erradas nos levam a sofrer. Não é Deus que está causando aquele sofrimento na nossa vida, pelo contrário, Deus quis e quer evitar de todas as formas que o homem venha a sofrer. Mas é o homem não ouvindo a Deus, que se coloca num caminho de sofrimento, de dor e de tristeza. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grande em amor, que Ele nos dá uma chance para voltar, para recomeçar, E foi isso que Deus fez com os judeus, com Jerusalém. Deus deu a eles uma nova chance. Deus já tinha até profetizado isso antes, até mesmo deles serem levados cativos, mostrando que Deus estava dando uma oportunidade do seu povo se arrepender, vir para Ele, porque Ele faria então Jerusalém ser restaurado, o povo judeu ser restaurado. E aqui Josué, a Bíblia mostra que ele estava diante de Deus. Mas como é que ele estava diante de Deus? O sumo sacerdote, que representava ali a liderança, claro, abaixo de Deus, mas que Deus constituía, vamos dizer, mais importante ali, Ele estava acima até dos sacerdotes, era o sumo sacerdote, líder dos líderes, vamos dizer assim, amém? Como é que estava a condição deles? Diz ali o capítulo 3, verso 1, e ele mostrou ali a Zacarias, o profeta, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de quem? Do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás:
O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de quem? Do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, maiúsculo ali, né? Tem um significado. Mas vamos voltar aqui então. Josué, o sumo sacerdote, ele representava a condição espiritual da liderança espiritual daquela época. Ele representava a situação espiritual da parte eclesiástica da igreja. Sério, né, pessoal? Como é que ele estava diante do anjo? Com vestes sujas. Sua mitra estava suja, que era, vamos dizer, como um chapéu que colocava lá, o judeu usava na cabeça, né? Não é bem o chapéu, é como, né? Era usado na cabeça. Estava suja. Então, o fato de Josué, a classe eclesiástica estar assim, toda a nação de Israel também estava. Então ele não só representava a parte eclesiástica da igreja, a liderança espiritual, mas também toda a nação judaica. Como é que a nação, como é que o povo de Deus estava perante Deus? Sujos. Diante do anjo era diante do Senhor, sujos. Ou seja, como que ele deveria se sentir diante do santo? Indigno, condenado, culpado. É ou não é verdade? Porque era nítida a sua condição, tanto para ele, né, quanto para todos que estavam ali. Deus sabia da condição de Josué e o diabo também. E Satanás estava ali à sua direita para se lhe opor, ou seja, o acusador. Ele tinha motivos para condenar, tinha ou não tinha? Pois a veste estava suja. Uma coisa é a pessoa dizer assim: não, eu não fiz. Não tem motivos para condená-la, porque ela não fez, ela realmente não fez. Agora, se ela fez algo errado, aí então há motivo. Não adianta ela querer se fazer de inocente, porque ela não é inocente, ela fez, ela cometeu. E diante de Deus, meu irmão, tudo está claro, tudo está nu e patente, ninguém consegue se esconder. E Satanás também vê a condição espiritual da pessoa. Ora, se a pessoa se sujou, então o inimigo, ele tem acesso à vida dela. Ele consegue oprimir, ele consegue agir, e ele tem até motivos para condenar. Veste suja, mitra suja, o que significa isso? O que nos suja? O pecado. Toda vez que nós erramos o alvo, porque pecado é errar o alvo, desobedecendo a Deus, a sua palavra, nós pecamos. Mas o pior disso é insistir no erro, né? Perseverar no erro. Mas o Josué, como a nação de Israel, estavam ali diante de Deus porque eles queriam uma restauração. E Josué não poderia mudar a sua condição por si mesmo. E a restauração de Josué representava a restauração de toda a nação. Meu irmão, preste atenção.
quando nós nos santificamos, nós podemos santificar. Como é que os líderes espirituais, não sendo santos, poderiam levar a nação a se santificar? O que é santificar-se? É se separar. Se separar do mundo, do pecado, viver uma vida para Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer a sua família separada para Deus, quem quer a sua família separada para Deus? Quando você diz, Senhor, salva a minha casa, você está clamando para que Deus separe a sua família para Ele. E ela não seja mais presa do diabo, esteja nas mãos do inimigo, do pecado do mundo. Como você quer santificar a sua casa se você não se santifica? Se você não se separa para Deus? Se você não se separa do pecado, do mundo? Sua família só vai ser separada e só vai ser ganha. Deus vai poder ali realmente fazer uma obra para convertê-los e trazê-los à presença dele, se você for santo, se você se santificar. Mas se suas vestes estiverem sujas, como que você vai fazer essa obra? Como que Deus vai se manifestar através de você se Deus é santo? E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Deixa marcado aqui Zacarias e vamos ali rapidinho, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó: porque o marido descrente, aquele que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, é santificado pela mulher que é crente, pela mulher que se santifica. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Se a mulher não crê, o marido crê, pela santificação dele, ele vai estar conseguindo alcançar a família, santificar a família para Deus. Não quer dizer que o marido vai ser salvo pela fé da mulher. Fé individual, salvação também. Não quer dizer que a mulher vai ser salva pela fé do marido. É individual, não adianta. Mas quer dizer que você vai poder trazer Deus para a sua casa, Deus ali para a sua família. Você vai poder mostrar Deus para os seus filhos, para o seu lar, para o seu cônjuge, porque você está carregando a presença dele na sua vida. Você se santifica para Deus, amém? Então Deus vai poder entrar nessa casa e fazer uma obra de libertação, de cura, de transformação, de restauração, para que eles então entendam e eles se convertam e venham para Deus. Quem está entendendo, diga aleluia, Jesus. E aí diz mais, e sobre os filhos também. E é o versículo 14, né? E de outra sorte, né, se vocês não forem santos, os vossos filhos seriam o quê? Imundos. Mas agora são? Então, se tem uma esposa que se santifica, ela leva a santidade de Deus para o seu lar. Ela leva a presença de Deus que é santa para a sua casa. E porque ela se santifica, ela está separando a sua família para Deus. E não só o cônjuge é santificado, mas os seus filhos também. Digo, os meus filhos são do Senhor, amém? Então nossa família começa a se tornar uma família abençoada, pessoal. Deus começa a fazer uma obra linda na nossa casa. Então você é uma liderança espiritual do seu lar. Aí se você não for santo, você quer santificar o quê? Se você não se santificar, você quer levar quem para Cristo? Você está entendendo? A mesma coisa, eu me coloco aqui nessa posição, isso é uma coisa séria. Se eu não me santificar, como é que eu vou santificar a igreja? Como é que eu vou pregar para a igreja, voltar-se para Deus e praticar a equidade? Então eu preciso me santificar. E assim por diante. Para que sejamos um povo santo. Um povo separado para quem? Para que Deus se manifeste em nós e através de nós. Pois é, mas Josué não estava bem. O líder espiritual não estava bem. A nação não estava bem. E não era só Josué, era a condição
dos líderes daquela época. A nação não estava bem. E o que fazer? Deus condenaria? Deus julgaria então todo o seu povo à destruição eterna? Deus poderia fazer isso, sim ou não? Mas o que Deus faz, segundo nós vemos? Satanás acusa, Satanás condena, mas Deus dá uma segunda chance. Para eles se acertarem. Preste atenção. Os judeus, eles queriam recomeçar, reconstruir. Mas para isso, a nação precisava voltar-se para o Senhor em arrependimento. Para você reconstruir qualquer área da sua vida, recomeçar qualquer área da sua vida, ou até no seu relacionamento com Deus, primeiro você precisa se arrepender de todo o coração. Se não houver arrependimento, não tem como reconstruir. Porque Deus não vai poder estar em você. O sangue de Jesus precisa te lavar, você precisa ser purificado para que Ele passe a habitar em você. E assim toda a obra de suas mãos sejam santas, sejam dirigidas por Deus. E Deus possa se manifestar naquilo que você está fazendo. Deus possa abençoar e agir e estar no meio de nós. Confirmando-nos e abençoando-nos em tudo. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Por isso é importante dar confissão do pecado, de dizer para Deus com sinceridade: Deus, eu fiz, Deus, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, eu falhei, eu me arrependo. E se é necessário se acertar com alguém, se acertar. Ir lá confessar, porque tem coisas que você não peca só contra Deus, você peca contra o outro. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, ele disse: eu pequei contra os céus e perante ti. Ele entendeu que precisava se acertar com Deus e com seu pai, pedir perdão. Se você errou com seu cônjuge, tem que pedir perdão. Se você falhou com seu chefe, tem que ir lá pedir perdão, reconhecer. Fique vermelho, passe vergonha, mas é melhor do que você ir para o inferno e continuar em condenação, não é verdade? Corra o risco de perder essa amizade, corra o risco de perder esse casamento. Ah, pastora, mas é melhor você fazer as pazes com Deus e deixar Deus trabalhar nisso para você. Porque eu creio que se houver sempre a verdade sempre liberta, do que você, meu irmão, continuar numa mentira e ir para o inferno e ainda ver o seu casamento sendo destruído pelo diabo. Amém? Então a coisa é séria, pessoal. Mas se você tomar essa atitude sincera de arrependimento, o anjo, meu irmão, ele disse para Satanás: não é esse o tição tirado do fogo? Meu irmão, Deus vai perdoar você, porque Ele não desistiu de você, como não desistiu de Jerusalém. Mais uma vez, Josué representava toda a nação. Ele estava dando a oportunidade para aquela nação se reerguer novamente, assim como Ele está dando para você. Não perca essa chance, não despreze essa oportunidade, não importa o quão longe você foi, volta com arrependimento. O anjo disse: tire as vestes sujas. Imagina Josué de repente pensando ali que seria condenado, e o anjo disse: você agora está sendo perdoado. Deus agiu com misericórdia. A Bíblia diz no livro de Tiago que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E Deus quer mostrar misericórdia, meu irmão. Deus quer agir com misericórdia, mas isso depende de você se arrepender, de verdade. E Ele perdoou, tirou então aquelas vestes sujas, tirou aquela mitra suja que representa o campo da alma, dos pensamentos que estavam todos contaminados, e agora mitra nova, vestes novas, santificação. Meu irmão, o sangue de Jesus apaga qualquer pecado, nos lava, nos redime. E agora, que condenação havia sobre Josué? Que condenação Satanás lançaria sobre ele? Agora Josué só precisava
crer no perdão de Deus que estava sendo concedido a ele, pela graça. Isso é graça de Deus. Diga aleluia, Jesus. Não é porque Josué merecia, não é porque Josué havia feito algo que pudesse fazer ele alcançar essa graça, mas foi o amor de Deus pelo seu povo, foi o amor de Deus, e é o amor de Deus por nós, que nos dá essa nova chance, essa nova oportunidade, e apaga os nossos pecados. Josué não precisava mais ficar se culpando, não precisava ali dar atenção para o diabo, porque o diabo não tinha mais argumento algum, ele estava limpo, as vestes eram novas, a mitra era nova, ou seja, a obra foi completa, a santificação foi completa, não havia resquício de pecado e condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora Josué precisava receber isso e se levantar e reerguer-se. Tição tirado do fogo, o que significa isso, pastor? É um pedaço de raiz tirado das chamas. E as chamas aqui representam o cativeiro babilônico, a aflição, a dificuldade. Todo o tempo que os judeus passaram em cativeiro, eles passaram por um tempo de grande aflição e dificuldade. Todo o tempo que nós passamos em desobediência, meu irmão, nós colhemos o fruto amargo da nossa desobediência. Demorou não sei por que 70 anos. Tem lá o seu significado, 70, né? Mas poderia ser menos. Será que não foi o tempo que Deus precisou para aquele povo realmente acordar e se despertar para Deus? Não precisava ser tanto tempo assim, né? Tem uns que estão brincando com a coisa e depois vai ser tarde demais para ela e não vai ter segunda chance, não. Talvez como nós cantamos nessa canção, essa não possa ser não só a segunda chance que Deus te dá, mas a última chance. Então a gente não pode brincar com a coisa, a gente tem que ser ali comprometido com Deus e assumir a oportunidade que a graça está nos dando e não ser irresponsáveis com ela e tratar de qualquer maneira, achando que podemos voltar para o pecado e isso não vai trazer consequências ou até consequência de morte e destruição para a nossa vida. Mas ele foi tirado dessa chama, desse fogo, dessa aflição. Se você estava sofrendo por desobediência, Deus está te dando não só uma segunda chance, mas Ele está tirando você dessa aflição, tirando você daquilo que conseguia te atormentar, destruir a sua vida, oprimir a sua vida, tirando você do cativeiro de Satanás. Diga glória a Deus. Agora Satanás não tinha mais o domínio sobre ele. Ou seja, Deus estava tirando ele para um novo tempo e propósito. Deus não havia desistido de Jerusalém. Porém, preste atenção. Glória a Deus por sua misericórdia. Sim ou não? Eu preciso da misericórdia, você precisa, todos nós precisamos. Agora preste atenção. Quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, depois de haver lhe perdoado e mostrado o perdão que ele poderia condená-la e não condenou, o que ele disse para ela? Vai e não peques. Diz ali a palavra do Senhor, no versículo 6, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, o que é protestar? É declarar chamando a atenção, como um alerta, uma repreensão para manter-se na nova posição de santidade restabelecida por Deus a ele, a nação, ou seja, se mantém em santidade, buscar se santificar, sempre buscando a presença de Deus, a comunhão, não se contaminar com o pecado, vencer o pecado, vencer o mundo. Sabe quando a mãe chama a atenção da gente? Não vai por ali, não faz isso. Mas foi uma chamada de atenção mesmo que Deus deu a Josué. E diz ali no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, andar, observar os caminhos e as ordenanças do Senhor. Ou seja, não adianta, meu irmão, você receber o perdão e voltar para uma prática errada. Você tem que passar a praticar a palavra, observar a palavra, andar no caminho reto. Então, aquele que
que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Diga glória a Deus. Agora é andar no caminho de Deus. Se assim ele fizesse, andasse no caminho de Deus, praticasse a palavra, diz ali: também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Se assim ele procedesse, ele teria autoridade, julgaria a sua casa, e também ele teria acesso livre na casa de Deus. Aleluia! O cristão que anda em santidade, diga comigo, ele tem autoridade. Faz assim, a primeira coisa, autoridade. Depois diga assim, ó, e acesso livre à presença de Deus. Amém? Que maravilhoso! Meu irmão, ande na palavra e você vai andar em autoridade. Ande na palavra e você vai andar na presença de Deus. E aí diz mais, verso 8: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Homens simbólicos é que apontavam para algo, simbolizavam algo. Quem? Cristo. Porque Jesus ainda não havia vindo, era uma promessa de vir o Messias. Então esses homens, assim como Josué, apontava, representava, simbolizava Cristo. Quem a igreja representa? Quem você representa? Jesus. Então você vê o compromisso, é importante de você andar em santidade na presença de Deus, em comunhão com Deus. A sua família vai conhecer o Jesus que você mostrar para eles. O mundo vai conhecer o Jesus que a igreja mostrar para eles. Então nós temos uma grande missão e responsabilidade de apontar, de mostrar Cristo. Pastora, mas nós temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas. O que é a santidade, pessoal? É você diariamente, você não tomar banho todos os dias para tirar toda a sujeira, é você diariamente estar ali procurando se santificar, se acertar, não deixar aquilo dominar você, contaminar o seu coração, procurando todos os dias, vamos dizer, tomar esse banho espiritual, não permitir o diabo dominar a sua vida, porque senão, meu irmão, você vai mais uma vez se sujar, e mais uma vez o cativeiro, a destruição e o sofrimento. Você quer isso para a sua vida? Pastor, eu não quero, eu quero a presença de Deus. Então, seja pronto a se arrepender, a deixar as coisas do mundo, a não se deixar dominar pelo mal, mas vencer o mal com o bem, com a palavra, com a vontade de Deus. Terminando ali, ó: eis que eu farei vir o meu servo. Quem é o servo dele? O renovo. O renovo vem sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Aqui estava falando sobre Cristo, mas esse renovo vem hoje sobre nós, que é Cristo Jesus, sobre a vida daquele que estava caído, sobre a vida daquele que estava abatido, para que você se levante mais uma vez e viva o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece? Glória a Deus. Deus levanta das cinzas e do pó, pessoal. Deus pode restaurar a sua comunhão, a sua vida com Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Eu gostaria que você, sentado mesmo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no coração e fala com Deus. Não se distraia com mais nada nesse momento.